por poder estar aqui, por poder ter tantos rostinhos conhecidos e estar aqui mais uma vez falando. Vamos começar. Hoje, nem todos têm o e-mail aqui da casa, então talvez nem todos saibam o tema, né? Então hoje nós vamos falar sobre o estudo de Paulo de Tarso. O estudo de Paulo de Tarso. O que é isso, né? Eu, na verdade, vim trazer um tema que não é meu, eu vim fazer um plágio. A verdade é essa. Eu não sei, eu vou falar o nome da pessoa e tudo. Existe uma rádio espírita em São Paulo, chama Rádio Boa Nova. Eu conheço essa rádio, já escuto há muito tempo, e tem um senhor que faz 3 programas lá, chamado Adão Nonato. E ele fez um CD com esse tema. E eu gosto muito do Adão Nonato. Ele é psicólogo, psiquiatra, fala muito bem. Então, quando eu ouvi o programa, eu comprei o CD e imediatamente, isso já tem um tempo, que eu venho plasmando na minha mente que eu queria vir aqui falar sobre isso. Eu nunca tinha vindo falar na casa, até já falei de uma outra vez, mas essa minha vontade foi anterior. E hoje aconteceu. Então, na verdade, o que eu estou falando o santo é outro, mas nós estamos aqui para divulgar. Então, ele conta no trabalho dele o seguinte, que esse CD dele nasceu de uma conversa, até assim, em tom de brincadeira, até uma coisa que ele começou a falar sobre as passagens de Paulo, as epístolas, né, as cartas dele. E começou a observar que em muitas passagens do Paulo, ele usava a palavra tudo, nada, todas, ninguém, ou seja, ele generaliza, que normalmente a gente tem um cuidado muito grande e até um receio, que às vezes a generalização leva uma inverdade, mas o Paulo sabe, diferente muitas das vezes de nós. Então as generalizações dele são perfeitas. Então é sobre isso que a gente vai falar. E começa com de tudo dai graças. Todo mundo já ouviu. Tudo que eu vou falar aqui todo mundo já ouviu, mas é sempre bom ouvir. Então, de tudo dai graças. Por que de tudo dai graças? Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Essa é a fala. Ah, tá. Então tudo concorre para o bem daqueles que amam. Os que não amam não recebem bem. Não. Na verdade, todos amam o Senhor, somente não sabem. Todos nós somos filhos de Deus, não é? Todos nós somos feitos à sua imagem e semelhança e temos a centelha divina dentro de nós, não é? Então, todos nós amamos a Deus. Estamos em algum momento desviados do caminho, né? Em algum momento nós esquecemos de Deus, ou ainda não nos despertamos para Ele, ainda estamos numa infância espiritual. Mas todos nós somos fadados, a doutrina diz isso a gente, né? Todos nós somos fadados à perfeição. Vamos ser perfeitos. Perfeição relativa, né? Porque a perfeição absoluta, só Deus. Mas todos nós chegaremos lá, chegaremos ao estágio do Cristo. Isso é o que o Espiritismo nos mostra. Então, tudo o que fizermos será sempre para o nosso bem, porque é sempre da vontade de Deus. Então ele fala o seguinte, ele comenta assim, poxa, mas como é que eu vou de tudo dar graça? Eu vou agradecer pela desgraça, né? Eu vou agradecer por um problema que eu estou passando, eu fui demitido, eu estou passando por um problema amoroso, eu estou passando por uma doença, então eu vou dar graças por uma desgraça. E aí, se a gente for parar para pensar, é o seguinte, o problema, na verdade, ele não é um problema, ele é um desafio. Porque quando nós encarnamos com um planejamento. Nós temos um planejamento encarnatório. E dentro desse planejamento nós escolhemos muitas coisas. E tantas outras nós escolhemos aqui com as nossas atitudes pelo nosso livre-arbítrio. Então, é um desafio porque é aquilo que precisamos vivenciar, que precisamos passar justamente para aprender.
Então é um desafio que gera uma oportunidade. Oportunidade de quê? De crescimento, né? De aprendizado. Então o aprendizado em si é a bênção. É a bênção que nós necessitamos para a nossa evolução, para a nossa caminhada. Então, se pensarmos assim, olha o bem que nós vamos fazer a nós mesmos. Olha como que tudo vai mudar. E tudo aquilo que é tão difícil para nós se tornará mais fácil. Aí ele compara isso a uma academia, ao treino de uma academia. Quando a gente, vou malhar, resolvi, vou lá malhar. Então a gente entra para lá por quê? Porque a gente quer uma melhora. Normalmente é uma melhora física. Né? A gente quer algum condicionamento físico, ou a gente quer ficar mais bonito, seja o que for. Mas essa melhora física também nos traz um aparato emocional, porque nós vamos melhorar a nossa autoestima, não é? Então nos traz outros condicionamentos que não só o físico. E aí quando a gente chega na academia, a gente faz o quê? A gente paga para suar, não é? A gente paga para ralar. Vai malhar lá pesado, porque o objetivo é o físico, é a autoestima. Eu pago para isso, pago com prazer e faço. E aí eu consigo, levanto aquela barra, vou lá com o maior esforço, levanto a barra, consegui levantar a barra. Ai, que ótimo, levantei a barra. Eu vou parar? Não. Eu quero uma barra o quê? Maior, mais pesada. Eu quero mais exercício. Eu vou sair da barra, eu vou para um outro exercício mais difícil. Então a vida é assim. Quando a gente encarna, quando a gente vem para a Terra, a gente vem para o nosso desafio, para a nossa barra. E aí a gente vai pegar aquela barra e a gente vai malhar muito. A gente vai fazer tudo o que a gente precisa fazer para ficar um grande atleta espiritual, né? Para ficar um grande atleta realmente assim, de amor, de carinho com o próximo, de evolução. E aí quando a gente chegar lá, a gente vai querer o quê? A gente vai querer mais. Mas é isso que a gente faz quando a gente reencarna? Não. Quando a vida exige mais da gente, a gente faz o quê? A gente choraminga, a gente bate o pé. Tá muito pesado. Tá pesado, tá difícil. Ai, Senhor, onde você tá? Você não tá vendo? Mas gente pediu tanto. Agora, Senhor, onde é que tá? Não tá vendo? Não. Então, é essa visão que a gente precisa modificar. Interessante que Deus vai, se a gente parar para fazer uma análise, Deus desde novinho, ele já vai, desde quando a gente é novinho, ele já vai orientando a gente. E a gente que não presta atenção. Sabe por quê? A gente começa desde novo a treinar a vontade. O treino da vontade. Então quando a gente é bebezinho, a gente faz as nossas necessidades físicas, né? Sem controle nenhum. Vai lá na fraldinha, mamãe limpa, você não sabe de nada. Você está deixando tudo que é seu, vamos comparar assim, todo o seu impulso, tudo liberado. Não tem nada que te prenda, você faz o que você quiser, literalmente. E aí chega um belo dia que mamãe e papai vai fazer o treino de piniquinho. Não tem o famoso treino de piniquinho? Aí você vai começar a controlar os seus impulsos. Seu impulso primário, mais primário que existe. Você vai começar a compreender que as coisas têm um determinado horário, têm um determinado modo. Você vai começar a ser podado. Aí depois é tão bom ficar na cama, né? Esse frio, então chovendo, tão bom. Mas você tem que levantar para ir para a escolinha. Aí depois que você está na escolinha, você quer brincar, tá correndo, pique, vai e volta, não sei o quê. E aí você tem que fazer um dever de casa. Então isso tudo é o treino da vontade. A sua vontade e o seu limite. O que você pode, o que você não pode, o que você deve e o que você não deve. Né? Então, Paulo diz o seguinte: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Vocês já ouviram isso? Paulo é muito interessante, quando a gente lê as cartas dele, é tudo muito lindo. Então ele fala o seguinte: quando a gente começa a controlar a nossa vontade, a gente vai crescendo, e chega na fase adulta,
a gente tem um controle maior, que a vida começa a exigir mais da gente, né? E aí a gente faz o quê? A gente embarca na canoa do mundo e vai vivendo igual a todo mundo. E entra naquela rotina que o Paulo disse: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos, não transformai o mundo. Né? Porque Jesus venceu o mundo, viveu no mundo e venceu o mundo. E o que isso quer dizer? Você tem que vivenciar todas as coisas, mas sempre buscando o melhor, sempre buscando a renovação, sempre buscando a sua evolução, o seu olhar maior, né? O seu olhar espiritual, né? Porque as dificuldades na vida foram programadas por todos nós, né? E quando tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, percebe que fica fácil de tudo dar graça? Deus nos orienta desde o início de nossas vidas, em todos os momentos, em todas as dificuldades. Não é assim? Sempre quando a gente vem aqui, ouve uma palestra, tem sempre a mensagem de que Jesus está conosco, de que não estamos sozinhos, de que nós temos que fazer o quê? Temos que nos transformar mudando a nossa visão. E como que a gente muda a nossa visão? Pelo vosso entendimento. Paulo dizia isso. Como que é o nosso entendimento? É o nosso entendimento da vida. É a nossa visão. É a forma como vamos enxergar as coisas. Quanto mais nós reclamarmos, mais difíceis as coisas ficarão. Aí tem uma historinha que o Adão Monato conta no CD dele, que é muito interessante. Como que é difícil para a gente aceitar as coisas e de tudo dar graças. Ele fala o seguinte: ele um dia estava no carro, estava dirigindo, estava indo para o consultório dele, e quando ele estava chegando perto da rua que ele tinha que entrar, o celular dele tocou, ele atendeu, era um paciente, e aí ele passou da entrada da rua. E aí, puxa vida, passei da entrada da rua, que saco, né? Agora vou ter que ir lá longe para fazer o retorno, não sei o quê. Aquelas coisas nossas, porque nós estamos correndo, estamos em cima da hora, o paciente já está lá. A gente vive assim, tá? Aí então vou lá na frente. Aí ele continuou, vou lá na frente, tá? Quando chegou perto do próximo retorno, da próxima conversão, né? Novamente o telefone tocou, ele atendeu, perdeu de novo a entrada. Poxa vida, mas olha só, de tudo dá graças. Eu vou fazer um seminário, aí ele começou a pensar, eu vou fazer um seminário no final de semana, que eu vou falar de tudo dá graça, eu tenho certeza que estão me testando, são meus obsessores, a gente já estava logo, né? Ah, são meus obsessores, eles não querem que eu faça seminário, eles querem mudar minha vibração. Não tem eles não, é a gente mesmo. Aí tá, ficou lá chateado, mas se esforçando para de tudo dar graças. Continuou. Na terceira vez que ele estava chegando perto, tocou o telefone de novo. Parece até brincadeira, mas não é. Ele conta essa história. Atendeu o telefone, perdeu a entrada de novo. Aí dizia que resolveu, então, aproveitou que o sinal estava fechado, ele resolveu então parar e fazer uma oração. Pedindo a Deus para ajudar para que ele continue de tudo dar graças, porque estava difícil, né? Terceira vez, aí ele já estava Aí nisso ele virou para o lado, e aí ele conta que ele viu uma loja chamada Empório das Toalhas. É uma loja lá no 25 de março em São Paulo, que ele mora em São Paulo. E ele se lembrou que no seminário que ele ia fazer no sábado, que ele ia falar sobre de tudo das graças, ele tinha convidado uma fisioterapeuta, amiga dele, para fazer uma massagem, um procedimento com as pessoas que iam estar no seminário. E ela tinha pedido que ele comprasse toalhas para que ela pudesse fazer. E aí ele só restou o quê? Descer do carro, ir lá, comprar as toalhas e voltar para o carro extremamente grato e dando graças, porque concorreu para o bem dele, porque senão ele não ia conseguir fazer o seminário, ou ia fazer o seminário sem a fisioterapeuta fazer o que ela ia fazer. Então, como que é difícil muitas das vezes, que aí entra o desafio,
da gente enxergar na nossa vida, no nosso dia a dia, que tudo concorre para o nosso bem. Não é verdade? Tudo concorre para o nosso bem. Ah, até uma desgraça, até uma doença, até um câncer. O câncer concorre para o nosso bem? Concorre. Sabe por que concorre? É o seguinte, quando a gente fica doente, ele conta outra historinha. Tem várias historinhas que são muito legais. Quando a gente fica doente, é porque, na verdade, a gente sabe, a doutrina espírita mostra, que o doente não é o corpo físico. Toda doença se inicia no espírito. Então é o ser que precisa de um equilíbrio emocional para curar o físico. Então, quando a doença se manifesta no físico, é porque o espírito, o ser, o emocional já está totalmente abalado. Então ele conta que tinha um amigo dele que ele sempre dava carona, ou melhor, esse amigo sempre dava carona para ele. Aí um dia, quando esse amigo pegou ele falou assim: poxa, tem uns 15 dias que eu não te vejo, o que aconteceu? Aí esse amigo falou assim: eu fiquei com um monte de... Saíram uns hematomas no meu corpo, umas coceiras, umas coisas, não entendi. Aí eu não podia mais ir lá. E aí eu tive que ir no médico, fiz um monte de exame. Quem já não passou por coisas assim? Ou já não conhece casos assim? Fiz um monte de exames e tudo mais. E o médico não deu nada. Não era nada. Aí ele disse assim: você se lembra que eu te disse que há mais ou menos uns 20 dias atrás você estava muito irritado? Muito agitado? Aí ele: sim, me lembro. Então, você se lembra que eu te disse que essa irritação poderia te dar uma doença? Poderia te trazer um mal maior? Que essa agitação, que esse seu jeito de viver e de enxergar a vida poderia te trazer um algo maior e pior? Ah, mas se o médico não encontrou nada, como é que pode isso? Porque o médico entende do corpo todo. Saiu um monte de coisa na minha pele, o médico não achou, como é que isso é possível? Pô, gente, a gente pode pensar o quê? A gente que conhece aqui. Não existe ainda uma ultrassonografia perispirítica. Né? Porque se existisse, quanta coisa a gente não ia descobrir. Não é? Sabe como é que ia estar? Quando a gente está irritado, quando a gente tem uma doença, ia estar assim um monte de manchas pretas. Né? Quem tem essa evidência aí, sabe? Aquela mancha preta todinha em volta. Né? E aí, com essa mancha preta, o que Deus faz? Porque tudo concorre para o nosso bem. Então, o nosso emocional, o nosso perispírito já está lá todo deteriorado. Aí ele fala assim: bom, a gente, para resolver isso, a gente tem dois caminhos. O primeiro é tudo que plantardes do mesmo havereis de colher. Ou o segundo, o amor salva a multidão de pecados. Né? Então o que você acha de você começar a fazer uma caridade, de você começar a olhar para o próximo, começar a dar mais amor a alguém, começar a olhar a vida com um olhar mais otimista? Ah, não. Isso dá muito trabalho, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo porque eu tenho que pegar o filho, porque eu tenho que levar não sei aonde, porque eu tenho que ir para o trabalho, porque eu tenho que... Ah, não dá. Não dá. Não, então tudo bem. Então, nós podemos usar tudo que plantardes, do mesmo havereis de colher, que via de regra é o quê? É dor. Quando não vai pelo amor, vai pela dor. Né? Então, a gente pode conseguir para você quem sabe, se você é uma pessoa, por exemplo, que fuma muito, a gente pode conseguir uns comprimidos de efizema pulmonar para você, né? Você vai resolver o seu problema. Ah, mas isso eu posso morrer, não tem problema, você é um espírito eterno. Na próxima, você retorna perfeito, ponto de partida. Bem melhor. Ou então, a gente pode arrumar para você um câncer, a gente pode arrumar para você alguma doença que te deixa, já que você não tem tempo. Não tem tempo, né? Está sempre correndo. Então a gente arruma para você, assim, um problema respiratório. Aí você não consegue respirar, ou então tomando um soro na veia, que aí você tem que ficar bem parado. Olha quanto tempo você vai ter.
para estudar, para pensar, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Percebe? E aí é interessante que ele vira e fala assim, percebe o Espírito Santo? Ele fala isso. Aí dá vontade de rir, porque ele fala assim, todos nós somos Espíritos Santos. Todos nós somos deuses, não é? Vós sois deuses. Brilhe vossa luz, Cristo falava isso. Então, percebe o Espírito Santo? Agora eu falo para vocês. Percebe? Todos nós percebemos como que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor? E aí fica fácil de tudo dar graças. Não é? Então, quando Paulo, voltando lá em Paulo, quando ele diz o seguinte, mude a sua vida pela renovação do seu entendimento. Eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Porque aquele que vive em mim, viverá para sempre, terá a vida eterna. Não é? Aquele que estás comigo, estás bem. Aquele que comigo ajunta, aquele que comigo não ajunta, espalha. Ele fala isso. Quem comigo não ajunta, se espalha. Quem não está comigo, está contra mim, está sem a mim. E aí ele fala o seguinte, deixa eu virar aqui minha cola. Então ele fala assim, tudo o que fizeres, fazeis como se fosse para o Senhor. Aí a gente pode começar a treinar esse novo entendimento, né? Porque, bom, eu já ouvi isso muito dentro da doutrina, você já deve ter ouvido também. Quando a gente fica na dúvida, se faz isso, se faz aquilo, tem sempre alguém que fala assim, pensa se Jesus estivesse no seu lugar, o que ele faria? Aí fica mais fácil, não é? Tudo que fizeres, fazei como se fosse para o Senhor. Fazei com amor. E por quê? Porque nós estamos na terra, olha que interessante, nós estamos na terra para fazermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Como é que pode ser isso? Todos nós fomos feitos para a perfeição. Todos nós fomos feitos para evoluir. Jesus veio na Terra para ensinar o amor. Né? O Espiritismo vem nos mostrar a base da vida, vem nos orientar e nos dizer como tudo acontece, como tudo é regido. Mas vem nos dizer para quê? Para que nós entendamos de uma vez por todas que nós precisamos amar. Que nós precisamos estar com Cristo. Né? É por isso que sempre fala mediunidade com Jesus, trabalho com Jesus, tudo com Jesus. Porque Jesus tem que ser o nosso modelo guia. Ele veio aqui para isso. Que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele é tudo. E aí eu anotei uma passagem aqui que eu achei muito interessante, que corrobora, que te ensina um outro tudo do Paulo, que é tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo sabe esse tudo. Esse tudo, então, eu acho que esse é o mais famoso de todos os tudos dele. E aí, essa passagem diz o seguinte, na quinta-feira, antes da ceia, da Santa Ceia, depois que Jesus saiu com os discípulos do cenáculo, eles passaram por um parreiral, né? E aí Jesus colheu alguns cachos de uva. Ele colheu um cacho grande, um cacho médio, mais ou menos, e um cacho bem miudinho, bem mirrado. E aí ele, mais um ensinamento para os discípulos dele, ele disse o seguinte, aquele que estiver comigo produzirá como esse cacho grande, dará frutos, e frutos em abundância, porque eu vim para que tenhais vida, e a tenham em abundância. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem estiver comigo vai ao Pai. Quem estiver comigo terá a vida eterna. Quem me amar deterá os meus ensinamentos e seguirá os meus ensinamentos. E os meus discípulos se reconhecerão por muito se amarem. Quem estiver comigo será como esse cacho grande de uvas, saborosas, bonitas. Quem estiver indeciso
estiver no meio do caminho, hora tá, hora não tá, sabe, aquela assim, tipo a gente assim, eu pelo menos me incluo. Porque tem hora que a gente consegue, né? E tem hora que ainda falhou. Mas a gente quer ficar bem grande, um cacho de uva bem bonito. Vocês se imaginem como uvas. Uns vão gostar de uva verde, outros vão gostar de uva roxa, com caroço, sem caroço. Tem muitas uvas aqui pra gente imaginar. Então, quem estiver naquele meio mais ou menos, será o cacho mais ou menos. O cacho que de um lado está meio gordinho, do outro lado está meio capenga. Sabe aquele negócio do lado do seu pai, do lado da sua mãe? Aquele negócio meio assim? Aí esse cacho, o que acontece? Né? Esse é podado. Não é assim? Quando a gente quer que a planta cresça, que a planta dê mais frutos, a gente faz a poda. Não é? E a poda causa uma dor para a planta. Se a gente for imaginar, se a gente fosse se sentir uma planta, a poda causa uma dor para a planta. Mas essa dor vai promover o crescimento. Assim como a dor da vida e todas as dificuldades promoverão o nosso crescimento. Porque promoverão a nossa busca e a nossa mudança de olhar. Renovar o teu olhar mediante a renovação do teu entendimento. E aquele cacho mirradinho? Aquele cacho pequenininho, que não dá nada? O que a gente pode imaginar que vai acontecer? Ah, vai vir um jardineiro, um grande podão, uma grande tesoura e vai tirar fora. Porque não serve para nada. Não é? Não é assim que a gente pode pensar? Porque Jesus disse o seguinte: toda árvore que meu pai não plantou será retirada e jogada fora. Não é? Conhecemos essa passagem? Por quê? Aquilo que muito tem, está lá no Evangelho. Aquilo que muito tem, se terá mais ainda em abundância. Aquele que nada tem, um pouco lhe será tirado. É isso. Então, eu tudo posso naquele que me fortalece. Todas as minhas dificuldades, os meus desafios, eu vou vencer. Eu vim aqui para isso. Eu tratei lá em cima, eu fiz um contrato. Com a única cláusula, ser feliz. A única cláusula do contrato, ser feliz. Meu objetivo. E só depende de mim mesmo. Porque senão, vai acontecer igual o cacho mirrado. Né? Então aí, a gente pensa lá naquela parábola do joio e do trigo. Né? O que seria o joio e o trigo? Eles crescem juntos. E aí a gente vai pensando nos dias de hoje, aí a gente sempre fala, uma mudança do mundo, nós estamos aqui com o joio e com o trigo, está tudo misturado, né? E o joio será separado do trigo. Mas tem também uma outra forma, assim. O trigo é todos os seus sentimentos bons que você tem que desenvolver. Né? Trigo é a sua semente divina. É o amor, é o perdão, é a paciência, é a benevolência, é a resiliência que a gente aprendeu com o Carlos aquele dia, aquela capacidade que a gente tem de passar pela dificuldade e vencer. E o joio é toda condição transitória. Tudo o que nós temos e que tem que ficar no mundo, porque pertence ao mundo. E nós somos espíritos encarnados no mundo, que hoje vivemos no mundo porque precisamos dele, porque nós precisamos da barra, nós precisamos treinar, para virarmos atletas espirituais, grandes líderes de nós mesmos. E quando nós nos tornarmos líderes de nós mesmos, nós não precisaremos mais do mundo transitório e das coisas transitórias, porque nós já estaremos perenes, como Cristo. Não é? Então, aí ele fala o seguinte: tudo aquilo que pedirdes crendo vos será dado. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo que eu acredito me é concedido, me é dado. Em tudo que eu coloco, meu empenho, a minha força, a minha vontade, que eu treino desde bebê, minha vontade reta, firme, pensando no ideal maior, pensando egoisticamente em mim mesmo. Porque pensa bem,
Nós encarnamos para quê? O objetivo principal da encarnação. Objetivo, nossa evolução. Nosso aprendizado. Porque quando vamos para o caixão, vamos só. E quando nascemos, nascemos só. Ainda que seja irmão gêmeo. É você e você. Único. Não é? E temos que fazer a boa, perfeita vontade agradável. A vontade boa, perfeita, agradável a Deus. Lembra que eu falei? E o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Já que eu tenho que vir para evoluir, para crescer. Já que eu tenho que vir para ser feliz. Porque Deus nos ama. Deus não quer, vai, faz, carrega esse fardo. Porque com Cristo a cruz não será mais suave, o jugo leve. Então Ele quer que você cumpra o seu dever. Faça a sua parte. Que eu te ajudarei. Não é? Então, qual que seria então a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Que nós façamos o certo. E o que é o certo? Já que o certo e o errado é tão relativo. O certo é aquilo que você veio destinado a fazer e a ser. É você. Por isso a necessidade do autodescobrimento, do autoconhecimento. Não é? Conhece-te a ti mesmo. Por quê? Você precisa descobrir o que te faz feliz. Isso tem que fazer. E o que não te faz feliz? Bom, isso não me faz feliz. Espera aí, eu sou obrigado a fazer ou não? Eu vou fazer por um determinado momento, porque isso vai me trazer um retorno, porque isso vai me trazer um aprendizado. Eu vou mudar a minha visão e vou começar a achar isso legal. Ou para mim está muito difícil, muito martírio, então não faço agora, deixa para um outro momento. Ou não vou fazer, porque não é para fazer. Isso tudo na vida. Então, ele fala o seguinte: para fazer o certo, uma das coisas a gente tem que controlar. Poder de controlar. Quando a gente nasce, a gente tem o poder de tudo. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. E o Criador pode tudo, sabe tudo. Não é? Então nós temos o poder de fazer qualquer coisa. E nós temos o poder de controlar. Controlar a língua, controlar o comportamento, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Falta vontade. Estou falando primeiro para mim. Mas não é falta vontade. Porque a vontade menos ação é zero. É nada. Faz uma equaçãozinha. Vontade mais ação. Tudo. Vontade menos ação. Nada. Então nós temos o potencial. Faca e queijo na mão. Só tem que cortar. Só tem que fazer o certo. O que você veio fazer. E como tudo posso naquele que me fortalece, Jesus, seu anjo da guarda, seus guias, Francisco, quem você quiser chamar, vai estar sempre com você, vai estar sempre com a gente. Não é assim? E aí ele fala o seguinte: se eu tenho que controlar, eu tenho que me submeter à vontade de Deus. Porque se eu tenho que fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se eu tenho que servir a Deus e fazer a vontade dele e ser feliz, porque é só assim que eu vou ser feliz, porque quando eu me transvido às leis de Deus, eu não sou feliz, eu vivo na ilusão, eu vivo no mundo. Aí Jesus fala assim: não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a Mamon. Está lá no Evangelho. Não se pode servir a Deus e ao mundo, mas eu vou fazer a minha vontade. Então você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do mundo. Porque a vontade de Deus é sempre uma só, é sempre a certa, é sempre a correta, sempre em prol dos outros, sempre pelo amor, sempre pela fraternidade. E a partir do momento em que eu olho para o meu umbigo,
Eu estou fazendo a minha vontade, eu estou fazendo a vontade do mundo. E se eu não posso servir a Deus e a Mamon, se eu não posso servir a Deus e ao mundo, eu escolhi. Estou servindo ao mundo. E aí, o fardo não será leve, o jugo não será suave. Nós optaremos pelo tudo que semeaste, no mesmo haveria escolher, a dor. E aí os desafios se tornarão problemas, porque a nossa visão se fecha. A nossa visão fica pessimista. E aí o brilho da vossa luz, que a gente falou lá da outra vez, fica escuro. Igual o perispírito que eu falei aquela hora, fica aquela mancha negra. Fica tudo escuro. Porque nós estamos fazendo a vontade do mundo. E Jesus disse, todo aquele que não é comigo, é contra mim. Então, se não estamos com Ele, estamos longe dele. Né? Então, ele diz o seguinte, aí vem Paulo e diz o seguinte, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Mas não todas, agora não é tudo, agora é todas, mas está generalizando do mesmo jeito. Todas as coisas eu posso fazer, mas nem tudo me convém fazer. E por que nem tudo me convém? Porque nem todas as coisas me convêm. Porque eu não me deixarei submeter por nenhuma delas. Essa é a explicação. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei escravizar por nenhuma das coisas. Eu não me deixarei escravizar pelas paixões do mundo, pelas drogas, pelo sentimento de raiva, de ira, pela falta de amor, pela indiferença, que é o pior que a gente aprendeu aqui, né? O contrário do amor não é raiva, é indiferença. Então, como que eu faço para não me escravizar? É sendo submisso. Quando eu sou submisso à vontade de Deus, eu não me escravizo. Por quê? Quando eu aceito a vontade de Deus e faço a vontade de Deus, eu permito que Ele opere em mim, que Ele opere através de mim. E aí vem uma outra fala de Paulo, que ele diz assim, quando eu sou fraco, sou forte. E quando eu sou forte, eu sou fraco. Porque quando eu sou fraco, eu faço a vontade de Deus. Eu me submeto. Eu me coloco abaixo das questões transitórias. E eu sou forte. Porque Deus está comigo. Porque Jesus está comigo. Porque eu cresço espiritualmente. Porque eu estou virando um grande atleta. Uma uva bem grande. E quando eu sou forte, eu sou fraco. Porque eu sou machão. Porque eu sou mandona. Ou porque eu faço o que eu acho que tem que fazer. Eu falo mesmo e acabou. Entendeu? Eu dou um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair, não pisa no meu carro não. Aí eu sou fraco. Então percebe só como é que o Paulo é. Paulo é perfeito, né? Quando eu ouvi esse CD, esse estudo que o Adão fez, eu fiquei assim apaixonada, porque tudo não está tão claro. Parece assim, gente, eu já sabia disso tudo, mas parece que só faltou alguém falar, não é tão óbvio. Como é que eu nunca pensei nisso antes? Às vezes alguém aqui está se perguntando isso, e eu fiquei me perguntando muito. Então, quando eu faço a vontade do Senhor, eu faço o quê? Eu faço a lei do amor. E aí vem outro tudo do Paulo. O amor, tudo perdoa, tudo sofre, tudo aceita, tudo compreende. O amor é tudo. Todas as virtudes em excelência, isso é o amor. Então, por amor, eu faço tudo que me é possível e algo mais. Mais um tudo de Paulo. E aí, como é que eu faço para exercitar isso? Para exercitar esse amor? A gente tem que estar ligado, né? A doutrina fala pra gente, vigiar e orar. Né? A gente tem que estar ligado a Deus, ligado a Jesus, em todos os momentos. E aí, uma outra fala que ele diz, com relação a esse estar ligado, que a gente peca muito por aí, sabe? Ele fala uma coisa, de nenhuma palavra frívola que disserdes, tu te livrarás. De nenhuma palavra frívola que disserdes, tu te livrarás. Quantas a gente diz no dia? Mundo, mamon. Pela maledicência, pela crítica,
Estou só comentando, não falei nada, estou só comentando, básico. E aí a gente vai. E aí a gente serve a Mamon. E aí a gente não serve a Deus. E aí a gente se deixa levar. E vai indo, e vai indo. E entra numa perturbação. Daqui a pouco vai parar aqui na casa espírita. Ai, Christian, tem que fazer um tratamento, dar um passe. Não estou nada bem. Tem muitos aqui, tem muitos do meu lado que me obsidiam, coitados. A gente mais obsidia do que eles obsidiam a gente, porque a gente fica chamando eles, tem muitos. Mas você gosta de falar, né? Gosta de servir a Mamon, gosta de servir ao mundo. E então, se a gente continua com isso, a gente está com o nosso olhar fechado. Né? A gente não está servindo. Mas vem cá, gente, estou falando alguma coisa nova? Todo mundo já sabe, mas é tão difícil, né? Vamos pensar assim agora, é um desafio. Esquece o difícil. Volta lá, não é difícil, é o desafio. Que o desafio me gera uma oportunidade de crescimento. E eu vou crescer, vai ser a bênção. Glória a Deus. Vamos dar glória. Glória a Deus. Vou crescer, vou evoluir. Eu vim aqui para isso, eu vim aqui na Terra para isso, eu vim no Lar Francisco para isso, vocês também, com certeza. Nós estamos aqui para isso. Para fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Servir com amor. Trabalhar muito, vão malhar a barra. Muito ferro. Ferro espiritual. Crescimento nosso. É para isso que a gente está aqui. E é isso que Jesus espera de nós. E aí, quando a gente começa a trabalhar o amor, a gente começa a trabalhar o seguinte. A gente pensa assim, como é que eu vou fazer isso, né? Tão difícil esse negócio, como é que eu vou começar? Eu vou. Aí Jesus dá várias dicas pra gente. A primeira dica dele foi na boda de Caná. Canã, nunca sei. Caná. As bodas. Essa boda bonita. Lá. Quando ele transforma a água em vinho. Então, vamos transformar a nossa vida? Não vos conformeis com o mundo. Transformai-vos. Transformai-vos mediante a mudança do teu entendimento. Porque se tudo concorre para o bem daquele que ama o Senhor, todas as dificuldades, os desafios concorrerão para o seu bem, você irá se transformar. E aí sim, você terá uma visão linda. O dia vai ter sempre sol. Ainda que esteja frio, que esteja chovendo, vai estar sempre bonito. Uma outra dica foi quando ele expulsa os vendilhões do templo. Né? Vamos expulsar as nossas paixões, os nossos apegos, a nossa... Ai, mas é tão difícil. Acho que a pior coisa que a gente tem é o tal do tão difícil. É o negativismo. É o negativismo. Que antes de tentar mudar, já... Ai, tô afim não. Vai dar tanto trabalho. Melhor ir lá ouvir fulano, voltar para casa, tá tudo certinho. Fazer nada. E aí quando a gente fala, a gente tem 2 ouvidos, né? Aí que o bicho pega depois. Mas aqui para todos nós, mais para mim. Outra dica de Jesus é quando ele cura o paralítico. Diz assim, levanta e anda. Então, a gente já levantou? Andar, né? Andar para frente. Só o caranguejo está do lado. E para trás ninguém. Né? Então, andar. Pega a sua vontade, pega tudo que você tem de bom e de não tão bom assim, e falar, agora vai, Jesus. E vai na frente. Como a gente estava falando lá na companheira nossa aqui na Casa do Caminho, a gente estava falando lá ontem. Bota Jesus na frente. Só que chama Jesus para tudo, tá? Porque a gente só bota Jesus na furada. Você fala assim, ai, agora eu vou lá falar com o marido, ai meu Deus, coisa difícil. Vai, Jesus! Ai, agora eu quero meu patrão horroroso, vai, Jesus! A gente não chama Jesus assim para tomar um café, né? Ah, vamos na praia comigo, Jesus. Acorda de manhã e fala assim, Jesus, ó, hoje vai ser um dia bom a beça, tá? Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou brincar no parque. Vamos comigo. Tá com Jesus mesmo. Percebe? E aí levanta e anda.
Vai. Então leva Jesus para a furada e leva Jesus para as coisas boas. Entendeu? Jesus não está só dentro do lar Francisco, não. Jesus está com a gente o tempo todo. Não é? Aqui, com certeza, a gente sente mais porque a gente já tem essa ideia de que vem aqui para isso. Mas em qualquer momento, em qualquer lugar que a gente tiver, que a gente pedir ajuda é na hora. Outra dica que Jesus deu para a gente é quando ele curou o cego. Né? Que ele pegou o quê? O que ele fez quando ele curou o cego? Ele pegou uma laminha, uma coisa assim, pior que tem. Pensa assim, a laminha a gente pensa numa coisa assim, bem difícil, bem nojentinha, uma coisa assim que tu não tá afim. E aí, ele passou aquilo no olho, como se passasse assim, pega o maior vício seu, a sua maior dificuldade, pega a sua impaciência e pensa bastante nela assim, passa ela bastante na sua frente. Se puder, grava com os momentos seus de impaciência, faz igual a Super Nani, não tem? Bota para gravar lá os pais lá, aí depois bota para os pais assistirem. Aí muda. E aí passa bastante aquilo assim. E aí você vai ter aquela vontade de falar assim, não quero mais, porque aquilo me incomodou tanto, me irritou tanto, eu fiquei sem paciência de ter paciência, que eu vou mudar. Então, aí é onde ele abre os olhos, enxerga. E quando ele abre os olhos, o teu corpo vira luz. Porque se tu veres a luz, teu corpo será luz. Tudo é luz. Depende do teu olhar. Então são essas dicas todas que Jesus nos deu. E nos dá até hoje. E que Paulo veio somente para avivar isso em nós. Não só Paulo. Todos que vieram. Francisco é mais um. Todos os outros que vieram. Por quê? Mais uma vez, façamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o correto, que é o melhor para nós, que é onde nós seremos felizes e teremos vida, e teremos em abundância, porque estaremos com Cristo, porque estaremos no amor. E isso tudo nos faz pensar o seguinte: caramba, é por isso que Chico dizia que fora da caridade não há salvação. A doutrina fala isso, o Chico foi um exemplo vivo disso, né? Jesus, todo o tempo que teve aqui na Terra, ele veio ensinar muitas coisas. E, se você resumir todas as coisas em uma só, ele ensinou o amor. Tem os dois ensinamentos maiores, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmo. Isso contém todas as leis e os profetas. Amar a Deus, amar ao próximo como amo a ti. Tudo amor. Só falou de amor. Em momento nenhum ele falou de raiva ou de qualquer coisa assim. Todo momento amor. E aí, enquanto estivermos neste amor, nesse movimento, buscando o nosso melhor, a gente pode utilizar vários meios para isso. A gente está aqui, nós estamos utilizando o centro espírita, né? Tem tantas religiões aí. Então a gente utiliza uma reunião de tratamento, que a casa tem, você pode se informar direitinho. A gente pode utilizar uma terapia, a gente pode utilizar uma conversa com um amigo, a gente pode utilizar uma técnica, que eu estou aplicando isso agora. Tem uma moça que chama Louise Hay, não sei se vocês conhecem, ela não é espírita, ela é espiritualista. E ela usa uma técnica de que você olha para o espelho, tem muitos psicólogos que fazem isso. Você olha para o espelho e você fala coisas boas para você. Então você acorda de manhã, você olha no espelho e fala assim: bom dia, Karina, você é muito linda. Que você tenha um ótimo dia, o seu dia vai ser ótimo. Coloca sempre no presente. Não é assim, vai dar certo, vai acontecer. Não, está dando certo. Está acontecendo. Então, o meu dia hoje, eu sou muito paciente. Eu vou ter muitas oportunidades aonde eu vou ser paciente, porque eu já sou paciente, eu sei, eu vou sempre na afirmação. E quando nós tivermos todo esse movimento em prol do amor, em prol de nós mesmos, nós vamos estar fazendo
maior ensinamento, né, de Paulo. Eu acho que é uma das partes onde a gente fica mais emocionado. Uma das falas dele. Já não sou mais eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Né? E é isso que nós viemos aqui buscar, é para isso que nós encarnamos, e é isso que nós desejamos para a nossa vida e para a vida do próximo. Porque assim a gente já começa a viver a regeneração desde agora. Não precisa esperar nenhum momento, nenhuma separação de joio do trigo, porque a gente já sabe que a maior separação de joio e trigo está dentro de nós. Tirar o trigo que está dentro da gente, fazer brotar e jogar o joio para o lado, que também está dentro da gente. Então, que Deus e que Jesus possa estar sempre nos guiando, que Jesus continue sendo sempre o nosso modelo, o nosso guia, o nosso caminho a seguir realmente. Muito obrigada e fiquem com Deus.